Olá, estudantes. Essa semana iremos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Anteriormente, nós estudamos grandezas diretamente proporcionais. E aqui eu tenho um exemplo, né? Não vou resolver, mas só para que vocês reforcem aquilo que nós estudamos sobre grandezas diretamente proporcionais, né? Por exemplo, aqui, se 10 máquinas produzem 800 peças, quantas peças serão produzidas por 15 dessas máquinas? Então, nas grandezas diretamente proporcionais ao qual nós estudamos anteriormente, ambas as grandezas elas podem aumentar ao mesmo tempo ou diminuir ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui básico, 10 máquinas vão produzir 800 peças. 15 máquinas, logicamente, que vão produzir mais do que 800 peças. Então, veja, se eu aumentar o número de máquinas, eu aumento o número de peças produzidas. Se eu diminuísse o número de máquinas, eu iria também, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de peças produzidas. Então, quando é grandezas diretamente proporcionais, ambas as grandezas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Já nas grandezas inversamente proporcionais, que é o que nós vamos estudar, né? Uma das grandezas vai acabar aumentando, em contrapartida a outra vai diminuir. Então nós temos exemplos de velocidade e tempo, ou seja, se você quanto mais rápido menos tempo você vai gastar. Menos rápido, né? Com menos velocidade, mais tempo você vai gastar. Mais pessoas trabalhando, por exemplo, em um serviço, menos tempo vai se gastar para concluir aquele serviço, né? Menos pessoas trabalhando naquele mesmo serviço, mais tempo vai se levar para concluir aquele serviço. Então o nome mesmo já diz, inverso. Então um vai ser contrário ao outro, o sentido. Então, nesse primeiro probleminha aqui, para a gente entender melhor grandezas inversamente proporcionais, nós temos aqui, um automóvel com a velocidade de 60 km por hora faz um percurso em 12 horas. Quanto tempo gastará para fazer o mesmo percurso com velocidade de 90 km por hora? Então, o primeiro passo, a gente tem que fazer o quê? Temos que separar as duas grandezas que fala o problema. E esse problema aqui, ele fala de quê? Ele fala de velocidade e fala de tempo. Então, se um automóvel com uma velocidade de 60 km por hora, ele faz, né, um determinado percurso em 12 horas, se ele estivesse, no caso, não a 60, mas a 90 km por hora, qual seria o tempo que ele iria levar? Não sei, por isso eu coloco o X. Então você pensa da seguinte forma, né? Se ele estava a 60 e foi para 90, a sua velocidade ela aumentou. Aumentando a sua velocidade, logicamente que o tempo que ele vai levar para concluir aquela viagem não vai aumentar, né? Vai diminuir. Então, veja que, como o próprio nome diz, inverso, né? Um está no sentido contrário do outro. Está se indo numa velocidade maior e o tempo vai acabar reduzindo. Então, quando ocorre das grandezas serem inversas, né, a gente não multiplica em forma de x, ou seja, o chamado produto cruzado. Nós multiplicamos, né, em linha reta. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? O 90 vezes x, sempre começa pelo x, igual a 90x. E 60 vezes 12, né? Então, 60 vezes 12. Existe uma forma mais rápida de multiplicar, mas vamos lá no passo a passo, né, para não confundir vocês. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 0, 2, 7. 720, né? A forma que eu falei que seria mais rápida seria essa aqui, né? Você coloca aqui o 12, como tem 0 no final, você só faz deixar aqui o 0. E aí só faz com 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Ou seja, vai acabar dando o mesmo resultado, só que com menos cálculo, né? Então,
vocês podem escolher uma das duas formas para fazer a multiplicação, né? Então, aqui no caso, 720, 90x igual a 720. Então, x é igual a 720 sobre 90. Como eu sempre falo, quando você tem zero no numerador e zero no denominador, né, para facilitar a divisão, você corta um zero de cada item, né? Cortei um zero do numerador, um outro zero do denominador. Então fica mais fácil, né? Mais fácil você dividir 72 por 9 do que 720 por 90. Então, você meio que reduziu aí o seu trabalho. Então, x é igual a 72 dividido por 9, vai dar o quê? 8, né? Então, temos aqui a resposta, né? X igual a 8. Então, como se trata de tempo, né? A pergunta é: quanto tempo gastará para fazer o mesmo percurso a 90 km por hora? Então, ele vai levar o quê? 8 horas, né? Para concluir esse percurso. Então, existe sim uma diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, tem que se atentar na hora de organizar as duas grandezas e saber que ao invés de multiplicar em forma de x, o chamado produto cruzado, vocês vão multiplicar aqui em linha reta. Certo? Então, tá aí bem claro.